A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos nós, meus queridos e amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, seu irmão em Cristo, Fernando Aquino, para juntos aí estudarmos a palavra de Deus, né? O nosso momento me edificando à luz da Bíblia, onde nós tiramos aqui para trazer alguns estudos, algumas espécies aí de subsídios para auxiliar professores e alunos quando o assunto é EBD. Tá? Então sinta-se à vontade, esteja conosco aqui caso você queira comentar, se sentir aí no coração de compartilhar esse vídeo com mais alguém, fique à vontade para fazê-lo, tá? Curta caso goste do conteúdo, dá um dislike, ou seja, se é que eu posso dizer assim, né? Descurta caso não goste do conteúdo, sinta-se à vontade. O que a gente quer fazer aqui é único e tão somente dar a você a liberdade de poder, junto a nós, estudar aí a palavra de Deus, tá? Um prazer estar aqui com vocês. Mais uma lição aí, a revista que estamos estudando, lembrando que nós estamos estudando a revista Estudo Bíblico, revista nova da editora Central Gospel, uma novidade que acaba de chegar aí para nós e tem sido também, assim como a revista anterior, LPD, Lições da Palavra de Deus, uma revista muito abençoada, ok? Vamos dar continuidade então aos nossos estudos, deixando aqui já de início mais uma vez para vocês o nosso contato, caso vocês desejem ter a nossa presença junto a vocês, será um prazer, lembrando, é uma honra muito grande sempre estar aqui com vocês, podendo trazer um pouco do que Deus nos tem dado, tá? É um privilégio muito grande. Então, caso você sinta de contactar-nos, e aí eu digo nós, porque minha família e eu estamos aqui, eu diria, prontos a atendê-los, a fazer junto a vocês a obra de Deus, tá? Será um grande prazer. No final, deixarei também, como de costume, o contato lá. Tá aí, 27, porque fala do Estado do Espírito Santo, 99930-8767 é o nosso telefone. Você vai descobrir, assim que nos contactar, que é muito simples, tá? Nós não temos nenhum tipo, eu diria, de critério, nenhum tipo de coisa que a gente acaba colocando, né? Há pessoas que acabam dificultando muito esse ponto, e eu diria, não é o nosso caso. Sinta-se à vontade aí para contactar-nos e você vai ver que é muito simples. E dando continuidade, e agora no início, eu diria, até o nosso estudo, a gente vai estar estudando hoje a lição 8. Os 144 mil que não se curvarão ao anticristo. Então a gente já passa a ter a noção de que o estudo aqui realizado é acerca aí, dos 144 mil. Lembrando que nós anteriormente gravamos um vídeo aí relacionado às duas testemunhas, né, de Apocalipse, um vídeo onde a gente abordou um pouco aí, é claro, tudo isso pautado na lição, né? Então às vezes pessoas me fazem perguntas e nessas perguntas acabam deixando transparecer que houveram coisas que eu não tratei, não citei nos vídeos, mas o ponto é que, mais uma vez, reitero aqui que eu estou trabalhando com uma revista, então, por mais que eu traga às vezes coisas que não estão na revista, ainda assim, por ser uma EBD, o nosso foco maior é nos aproximarmos o quanto pudermos do conteúdo da revista, a fim de que a lição flua, a fim de que a EBD ocorra aí em loco. Então, tá lá, caso você queira, lembrando que a gente sempre disponibiliza, a gente está na lição 8, logo 7 lições já foram realizadas aqui, já foram ministradas por nós aqui, e você vai ter esse conteúdo à sua disposição numa playlist que eu deixei ali no acervo desse canal. Então sinta-se à vontade para ir lá, corre, dá tempo ainda, para você que não viu nenhuma das 7 lições anteriores, será um prazer ter você conosco nessa lição. Corre lá também e assiste as demais para aprender junto conosco aí, para que nós aprendamos junto, que eu estou aqui aprendendo também, um pouco mais da palavra santa do Senhor. Então lição 8 está aí, os 144 mil que não se curvarão ao anticristo. E essa lição, lembrando, tem seu texto bíblico básico em 2 textos lá, no livro de Apocalipse, Apocalipse 7, versos 4 a 8, e também Apocalipse, dessa feita, capítulo 14, versos 1 e 3. Já o nosso texto áureo está em Isaías 43, verso 10, que diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Repito, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tá? Vamos lá. E aí nós temos também a palavra introdutória que nos dirá, leiamos juntos. Em nosso estudo, utilizaremos a regra de ouro da exegese bíblica, usada pela maioria dos teólogos e especialistas no estudo das Escrituras, ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Aqui fica muito claro para nós, é claro que o conteúdo é muito maior que esse, aí do texto introdutório, e eu peguei essa parte aí, mas o ponto é entendermos o seguinte: a gente está tratando de um assunto que, assim como os demais, é complexo, já visto o fato de que estamos abordando um tema escatológico,
e para quem não está muito familiarizado com o termo aí, escatologia, é o estudo das últimas coisas. Tá? Um nome aí, a princípio composto, ele vem de rescatos ou escatos, como alguns costumam pronunciar, da ideia de últimas coisas, coisas vindouras, coisas futuras, e logia, na qual nós no Brasil chamamos e pronunciamos logia, que dá a ideia de estudo, tratado. Então, estudo, logo a escatologia vem a ser o estudo das últimas coisas. E aí, dentro dessa complexidade toda aqui, a gente vai estar trabalhando um tema que também, assim como as duas testemunhas, é um tema difícil de se explicar, complexo, e às vezes requer uma espécie de estudo só nesse sentido. Tá? Eu tenho estudado a possibilidade de retornar com esses temas, porém, já com o meu material, ao invés de estar usando o material da editora Central Gospel, até outro, de outra casa publicadora muito famosa também no Brasil, da Assembleia de Deus, talvez está usando o meu material para fazer um estudo. Estou ainda analisando isso, mas eu já falei em vídeos anteriores que eu estou precisando dar uma repaginada aqui, eu diria no meu set list, tá? No que diz respeito aí a toda essa questão computador, câmera, para que fique melhor, para que haja excelência no ensino, no estudo, eu preciso também dar uma trabalhada e melhorada nisso. Mas, dito pois isso, eu acho que eu já deveria ter entrado de maneira mais ampla e própria no estudo. Então nós temos aqui um estudo, 144 mil selados, lá de Apocalipse, e aí a regra que a revista a princípio nos apresenta para aplicar e para explicar quem seriam e quem são esses 144 mil, é a regra áurea, né, da interpretação, ou seja, estudando hermenêutica, que é a disciplina que trata a respeito da interpretação de textos, nós aplicamos ali dentro da hermenêutica a ideia de que a Bíblia explica ou interpreta a si mesmo, logo interpreta a própria Bíblia. E aí é a regra utilizada lá dentro desse ensino. Partindo depois disso, vamos começar também a entender o seguinte. O primeiro ponto aqui é entendermos que o primeiro tópico ele vai trabalhar mais sobre a identidade dos 144 mil. Tá? Então nós temos aí, talvez você me ouça falar porque eu ainda estou um pouco atrelado com as duas testemunhas. Tá? Então, ok, mas dos 144 mil selados, quem seriam eles? Tá? Esse é o ponto aí, você vai se deparar com esse primeiro tópico, essa incógnita, essa pergunta, esse questionamento. Quem serão os 144 mil? Para você, professor, é bom, de início, né, você já, eu diria, resolver esse problema logo agora mesmo, no início, para que isso não incorra em outras partes da sua aula e acabe lhe atrapalhando. Então, vamos fazer algumas análises quanto a isso, tá? Mais uma vez, primeiro tópico, foque, professor, na identidade desses 144 mil selados. Quem serão eles? Vamos ver. Então nós temos aqui, quem serão 144 mil? Eu diria, a identidade dos 144 mil selados. Gente, não é um assunto tão simples quanto parece. Haja vista o fato de que, embora, e eu já disse isso em vídeos anteriores, continuarei dizendo sempre que julgar necessário aqui, nós estamos lidando com uma revista que, a princípio, é usada não para um seminário teológico, eu diria, mas para uma EBD. E a EBD, embora seja o maior seminário teológico, a gente sempre diz isso, né, e eu concordo com isso, eu comecei realmente na EBD, antes de adentrar numa sala para aprender teologia, ou estudar teologia, porque eu estou em fase de aprendizado e não me considero um grande teólogo, mas eu me lembro que antes mesmo de assentar-me numa sala de maneira acadêmica para estudar, eu tive meu início se deu com a EBD, eu comecei como professor de EBD, e realmente a EBD é a maior escola teológica que existe, porque lá nós temos faixas etárias diferentes, todas elas reunidas num só ponto ali, e nós temos centralidade no estudo, no ensino. Mas é bom nós lembrarmos que, quando o assunto é tratar esse ponto, 144 mil selados, a gente precisa entender que, e volto lá onde eu parei de maneira inicial, que essa revista já vem a princípio pronta. Por trás do conteúdo dessa revista, nós já temos, a princípio, a revista deixa claro a visão interpretada por seus autores, que é uma visão que nós conhecemos como uma visão pré-tribulacionista, dispensacionalista. Logo, o que vem antes, tribulacionista, antes da tribulação. Então, o que viria antes da tribulação nessa visão? A vinda de Cristo, em sua primeira fase, dividida em duas, e na primeira fase dessa segunda vinda de Cristo, se daria então antes da tribulação propriamente dita, antes dos 7 anos corridos da tribulação, tendo a tribulação e depois após, eu diria, a grande tribulação. Então é pré-tribulacionista, dispensacionalista, que entende
que Deus dividiu o tempo em dispensações, eras, tá? Então, por mais professor que você talvez, hoje com a internet aí, o YouTube tem, a gente tem muito acesso a material e a conteúdo de muitos teólogos com pensamentos e linhas escatológicas diferentes, nós temos que entender que parte de um respeito, inclusive eu diria. Você está no IBD, eu não creio que essa revista será utilizada em igrejas que pensam diferente dessa visão. Eu penso logo, gravando esse vídeo, eu tenho em mente, eu parto do pressuposto onde quem me assiste aí é também pré-tribulacionista. Talvez você nem saiba que eu nunca parou para pensar nisso, mas você certamente estará sentado aí numa igreja pré-tribulacionista, numa visão pré-tribulacionista, pentecostal, assistindo essa aula. Então é isso que eu preciso te dizer. E quanto a isso, que eu diria é o seguinte, não é uma visão unânime, tá? A visão dos 144 mil, quem são, não há unanimidade quanto a isso. Há muitas interpretações que eu não teria tempo de fazê-lo e peço a você, professor, aconselho a você, professor, que não faça, já visto o fato de que um tempo muito precioso você estaria talvez perdendo aí fazendo isso, mas deixe-me fazer aqui para te ajudar, te auxiliar, deixe-me me antecipar aqui para que possa ajudar você aí quanto ao seu posicionamento. O que eu diria é o seguinte, o que eu lhe diria, professor, é que existem pessoas que interpretam que ou linhas escatológicas dentro da teologia que interpretam essas 144 mil e esses 144 mil selados como a plenitude da igreja, ou seja, pessoas que no tempo de tribulação, já visto o fato de que muitos partem na ideia de que a igreja passará pela tribulação, então há aqueles que entendem, interpretam que seria praticamente a igreja, pessoas da igreja que estariam passando por isso aí, tá, nesse processo. E eu não vou me ater isso aqui, só para dizer. Me aterei agora àquela que é a interpretação da revista, a interpretação do autor, a interpretação da editora, a qual, é claro, confeccionou aí essa revista, esse material tão abençoado. Então, o que eu diria é o seguinte, dentro dessa visão, nós temos aí o ponto de que os 144 mil selados seriam quem? Vamos lá. Então, seriam israelitas das 12 tribos. Então, a visão pré-tribulacionista, na sua maioria, eu não vou dizer na sua totalidade, porque eu não posso falar por todo mundo, mas até onde eu tenho estudado, pesquisado e aprendido, na sua maioria, a visão pré-tribulacionista, dispensacionalista, que é a visão primordial, a visão, eu diria, a maior visão, a visão central, é a palavra que eu estou procurando dentro do pentecostalismo, seria a visão de que esses 144 mil são, na verdade, israelitas. E eu não, você percebeu que eu não usei o termo judeu, e eu aconselho, e aí vai um adendo, professor, para que você não diga que os 144 mil são 144 mil judeus. E eu vou explicar por quê que não seria viável e bom você dizer que são 144 mil judeus. Porque existe uma espécie de divisão quanto a isso aí. Nós entendemos que para Israel o termo judeus é um termo que só se adequa, só passa a ser utilizado após o retorno do cativeiro. Isso é interessante. Então, nós temos, a princípio, 12 tribos, das quais as tribos do norte foram levadas cativas em 722, né? Houve aquele processo com Salmaneser V, depois Sargão, com Sargão houve a tomada das tribos levadas para o cativeiro, ou seja, e aí, tempos mais tarde, tempos depois, eu diria, chutando aí, 605, 597, 586, porque eu não estou com nada aqui na frente para poder conferir, se eu errar peço perdão, mas 605, 597 e 586 foram as datas das 3 levas, aproximadamente falando, é claro, em que Nabucodonosor levou o cativo Judá para a terra da Babilônia. Logo, então, nós vemos aí a tomada das tribos. Jeremias profetizara em seu livro, creio eu que seja o capítulo 25, mas ainda assim, peço perdão se errei. Mas capítulo 25, ou ali perto, Jeremias profetiza que seriam 70 anos o período do cativeiro. Passado, pois, os tais 70 anos, há um retorno. E a partir desse retorno, já visto o fato de que a tribo que foi lá, na sua maioria, foi Judá, e parte, né, Benjamim, uma parte, porque houve uma divisão em Benjamim, e Levi, que Levi ficou praticamente inteira junto a Judá. Já visto o fato de que o templo estava no sul, Jerusalém. Então eles voltam, e a nomenclatura, a forma como eles são chamados, é judeus. Então judeus é um termo muito comum após o cativeiro, um pós-cativeiro, mas mais ligado praticamente a Judá, e aí judeus. Então eu particularmente diria a você, professor, lhe aconselharia que você não citasse do tipo assim, os 144 mil serão 144 mil judeus. Por que eu optei por usar o termo israelita? Porque israelita alude lá ao passado, e aí é um termo que está mais atrelado às tribos.
E aí é bom entendermos isso, tá? O fato de que serão membros, segundo consta na visão pré-tribulacionista, das 12 tribos, ou seja, de Israel. 12 mil de cada tribo de Israel. Quando o assunto é tribo, eu acho que fica aí na mente das pessoas um questionamento. Como pode, pois, serem 144 mil se não existem mais essas tribos? Como provar que esses membros dessas tribos existem? Por quê? Porque falei aqui, citei e reitero, e agora explico um pouco mais para te ajudar aí, professor, o fato de que no cativeiro assírio, 722, o ano aproximado, em que Israel Norte foi levado cativo, ocorreu o fato e o seguinte fato de que as 10 tribos foram extintas. Então a gente usa, via de regra, o termo extintas para as 10 tribos. Se as 10 tribos foram extintas, restando no sul Judá, Benjamim e toda Levi praticamente, porque Levi foi expulsa lá do norte, quando Jeroboão começa a reinar, bota uma espécie de, bota bezerro de ouro, né, em Betel, em Dan, então ele põe na fronteira, Betel, fronteira com o sul, lá em cima em Dan ele põe o bezerro de ouro, a gente passa a perceber que ele colocou uma espécie de sacerdotes, um sacerdócio próprio, um sacerdócio estranho, e ele expulsou os levitas lá do norte. Então os levitas por isso se filiaram, uniram, se juntaram a Judá, fundindo-se ali com a tribo de Judá, ok? E parte de Benjamim também. Já visto o fato, nós temos Jeremias ali na Anatote, aquela região. Mas para eu não falar muito aqui e não atrapalhar você, professor, ao invés de ajudá-lo, o que eu preciso fazer é o seguinte, uma análise junto a você. Então me acompanhe nessa análise, vamos junto aqui, e eu vou de cabeça lembrando, e se eu errar alguma coisa, perdão, tá? Mas vamos nessa então. Então nós temos, a princípio, as 10 tribos sendo extintas. Então, de onde é que surgirão pessoas das 10 tribos, já visto o fato que foram extintas? Nós não temos aí 12 tribos. Rubem, numa sequência lá do nascimento. Né? Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azé, Issacar, Zebulon, pula Diná, que não entra na genealogia, José, da qual originaram-se 2 tribos, Efraim e Manassés, e por último Benjamim, ou Benjamim, filho da mão direita, logo 12 tribos. Até então essas 12 tribos surgem, passam a crescer, estão juntas, adentram a princípio os filhos de Jacó, entram no Egito, passam ali 4 gerações, como profetizado fora lá em Gênesis 15. Nessas 4 gerações, milhares e milhares, eu diria milhões de pessoas nascem. Deus, no momento de opressão que estão no Egito, Deus levanta Moisés, o envia junto a Arão para o Egito, com fortes mãos arranca aquele povo de lá, atravessa todo o deserto com esse povo, um período de 40 anos, ligado à desobediência, porque poderia ser menos. O ponto é, eu não quero falar muito aqui não. E aí nós temos eles entrando na terra e aí a divisão. Em Josué nós temos essas divisões que ocorreram, cada um tomando sua parte da terra. As 12 tribos estão juntas. Uma vez vindo o cativeiro, primeiro veio o norte, por conseguinte depois veio o sul, essas tribos são extintas, pelo menos a do norte. Acabam as tribos. E a pergunta que se faz e eu volto à pergunta, e desculpa por ter rodeado o mundo inteiro para falar, e agora eu volto à pergunta. O fato é, onde estariam então, como saber que existem essas tribos? Gente, nós temos 2 formas de analisar isso. A primeira forma é 12 tribos de Israel, porém numa visão humana. Dentro da visão humana, o que eu diria é o seguinte, estudos estão sendo feitos e talvez me falte aqui dados, informações precisas para lhe ajudar, e eu já, mais uma vez, lhe peço perdão por isso, mas pesquisas que a gente faz aí por altos nos mostram que os judeus estão fazendo uma espécie de mapeamento, né, mapeamento genético, para descobrir, dentro desse mapeamento genético, quem seriam então as pessoas possíveis membros dessas tribos. Ok? Estudo de árvore genealógica, DNA, coisas, áreas que eu não entendo e sou muito leigo, confesso, embora eu leia um pouco às vezes, mas sou leigo, tá? Então o mapeamento genético está sendo feito. Essa é a visão humana, o que nos faria ver, creio, entender e até acreditar, que nesse período então em que ocorrer ali o início da tribulação, quando a igreja for levada, nesse período Israel já saberá, graças à tecnologia de Israel, já saberá quem são esses membros de cada tribo. Seria um ponto, essa é a visão humana. O ponto interessante que eu colocaria, até mesmo talvez a visão humana não seja assertiva, mas nós temos a visão divina. Qual? O fato de que quem está indicando as 144 mil de cada tribo, quem está dizendo isso é Deus. Deus é quem, na pessoa de seu Espírito, inspira João para escrever isso em Apocalipse. Logo, embora seja complexo, difícil, e eu até colocaria quase que impossível para nós identificar os membros de cada uma dessas tribos hoje, eu não sei daqui para anos, mas hoje é muito complexo e difícil, para Deus é nada, é simples. Então,
Deus é quem sabe quem são esses membros de cada tribo. O ponto é que nós temos aí, então, quase que unânime a posição pré-tribulacionista, dispensacionalista, ensinando, explicando, dizendo que esses 144 mil seriam, na verdade, 144 mil israelitas. Se você falar judeu, não vai ser tirado o ponto de você, mas eu expliquei nesse vídeo, eu tentei mostrar nesse vídeo porque que eu não uso o termo 144 mil judeus, para que não haja confusão, tá? Porque quando eu falo judeus, ainda que hoje esteja atrelado ao povo, a gente acaba colocando assim, é quase que genérico, mas a ideia de judeu está mais atrelado a Judá do que ao Israel. Então, 144 mil israelitas. Por quê? Porque as tribos voltam a ter proeminência, ok? Continuando então aqui, vamos lá. Só um adendo aqui, o início, para a gente poder ir para a lição. E aí, entrando agora no conteúdo da lição, eu já vou estar lendo aqui o texto e eu estou tentando gravar sem óculos, tá? Para ver se eu consigo, estou reeducando a minha visão, não enxergo muito bem sem óculos e se eu sentir que eu estou lendo errado, o óculos está aqui do lado, eu pego. Então tá aí, um grupo especial no tempo do fim. E aí nós temos Apocalipse 7, versos 9 e 10 como referência. Na metade da grande tribulação, o anticristo promoverá uma perseguição mundial intensa, cruel e terrível contra os judeus. As promessas de paz, segurança e grande prosperidade anunciadas publicamente pelo anticristo não acontecerão. Ele dirá que os judeus são os culpados de tudo de errado que está acontecendo. Pressionados pela perseguição, os judeus buscarão ao Senhor e muitos serão salvos. Logo, daí, essa aqui, professor, seria mais ou menos uma justificativa. Foque neste conteúdo aqui, nesse subtópico, um grupo especial no tempo do fim. Logo penso, acredito e aconselho a você que pegue essa parte aí desse subtópico para você usar como uma justificativa para serem judeus, uma prova. Porque a pergunta é, por que Deus levantará? Seria isso, né? Porque Deus levantaria no tempo do fim 144 mil judeus, 12 mil de cada tribo. Qual o sentido disso? O que apontaria para isso? O que evidenciaria isso? Aí nós temos uma evidência, o fato de que nesse tempo da tribulação, ou período tribulacional, como também conhecemos, o anticristo se levantará ferrenhamente contra os judeus. Haverá uma perseguição muito grande contra os judeus. Para tal, use como referência para seus alunos aí as 70 semanas de Daniel, pautado lá em Daniel 9. Leia, caso julgue necessário, caso haja dúvida de algum aluno, leia Daniel 9 e explique para ele que nós temos a palavra príncipe duas vezes lá no texto de Daniel. Nós temos príncipe e príncipe. Um é o príncipe, outro o povo do príncipe, ou seja, é só fazer o seguinte, nem todas as Bíblias têm isso. Talvez seja uma coisa que você, professor, não tenha percebido ou reparado, mas há traduções bíblicas que, para nos ajudar a entender quem é o príncipe citado, que há dois ali em Daniel 9, o príncipe com o P inicial ali, príncipe, e o primeiro P, o P inicial maiúsculo, é Cristo, o Messias, Jesus. E o príncipe com P minúsculo seria o anticristo, tá? Para ajudar. Então explique isso, que esse príncipe e o povo do príncipe perseguirão a Israel. E aí é no meio dessa perseguição, de maneira específica a Israel, que Deus levantará esse grupo especial. Tá? Então esse primeiro subtópico é só uma espécie de preparação, uma resposta para que você conduza seus alunos ao fato de que sim, serão levantados dentre os israelitas 144 mil, porque será um tempo de perseguição para esse povo, a saber, o povo judeu. Continuando, nós temos aqui 1.2, comprados dentre os homens, Apocalipse 14, verso 4. E aí é bom lembrarmos que lá no nosso texto bíblico básico nós temos a referência de 2 capítulos, porque a Bíblia, Apocalipse, o livro da Revelação, ele traz 2 capítulos para tratar esses 144 mil. Eles nos são apresentados no capítulo 7, então no capítulo 7 nós passamos a saber e descobrir que Deus levantará e separará para si 144 mil, e eles são vistos novamente por João no capítulo 14, junto ao Cordeiro, louvando, adorando e bendizendo. Tá? Então capítulo 7 e capítulo 14, esses 2 capítulos devem ser usados simultaneamente aí, professor, para que você consiga explicar bem e melhor a seus alunos. Continuando, nós temos aqui, os 144 mil serão comprados. Aí nós temos a expressão comprados, tá? Ok? Comprados. A expressão comprado nesse texto tem o sentido de redenção, salvação, resgate.
Observe que esse grupo estará na terra e será resgatado dentre os homens. Você já percebeu, quem me acompanha, quem está conosco, e talvez você chegou agora ainda não me conheça, tá? Mas sinta-se à vontade, eu já disse isso, não é hora de dizer, mas eu repetirei ainda assim. Caso queira contactar-nos, fique à vontade, tá? Para pregar na igreja, para vocês precisarem, a gente está aqui, dentro, é claro, das minhas limitações. Mas voltando aqui, então nós temos o fato de que um grupo nos é apresentado lá por João, no capítulo 7, e ficamos sabendo também no capítulo 14 que esse grupo é um grupo que foi comprado. Olha que coisa interessante, aí você tem comprado. A visão aqui, professor, é explicar o sentido de comprado. Como assim comprado? Com o quê? Que preço pago? Como comprado? Comprado é uma palavra que pode ser entendida como redenção, salvação, resgate. Eles foram resgatados, eles foram separados, eles foram salvos, eles estão sendo, ou estarão sendo, melhor dizendo, eles estarão sendo guardados nesse tempo. Comprado quer dizer isso. Aí nós temos a palavrinha grega aqui para explicar isso. E agora, justamente agora eu estou sem óculos, nós temos aqui, Egorás tensan. Não, eu tenho que pegar o óculos, desculpa. Isso, egorastensan, tá? É a palavra grega aí, egorastensen, que dá a ideia de comprados, redimidos. O que você poderia dizer, aplicar e explicar, professor, nesse subtópico 1.2, comprados dentre os homens? É a visão. O seu ponto, claro, é focar na ideia de que esses 144 mil serão levantados, separados, erguidos por Deus para esta obra, erguidos por Deus para esse trabalho, ok? Eles serão consagrados para realizar esse ponto interessante aí, que é esta obra. Vamos lá, continuando aqui. Estou tentando ser breve e sucinto nesse vídeo, coisa que eu não tenho feito ultimamente. Todos terão o selo de Deus. Vamos lá, olha eu aí, de novo. Todos terão o selo de Deus. Os mistérios apocalípticos foram sendo revelados a João, que em dado momento teve a visão de 5 anjos, 4 posicionados nos 4 extremos, ou termos da terra, retendo os ventos, enquanto o 5º anunciava que eles haviam recebido ordens para assinalar com o selo de Deus 144 mil pessoas das tribos de Israel, com a marca do selo. Com a marca do selo, eles dirão à humanidade que todos serão identificados com Deus e com o Cordeiro. Glória a Deus. Então nós temos aqui, a princípio, aqui é aquele ponto onde você trabalha já o Apocalipse 14. Por quê que é interessante? Embora a gente tenha aí o Apocalipse 7 trabalhando, a missão no 14, mas a apresentação no 7. O que você tem no 7 ali? A princípio, você tem um anjo sendo visto. Esse anjo vem da banda do Oriente, então um anjo vem do Oriente. Esse anjo do Oriente anuncia algo e junto a esse anúncio, mais 4 anjos são apresentados. E esses 4 anjos que são apresentados junto a um 5º, então nós temos mais 4 anjos. Esse primeiro anjo vem do Oriente, por estar ali banda do Sol, Oriente e tal, e aí esse anjo vem, anuncia algo, e os 4 surgem no cenário. João passa a ver 5. Porém, esse anjo que surgiu primeiro dá uma ordem aos 4 anteriores, para que os 4, tendo já os 4 poder sobre a terra e o mar, sobre a água, então eles têm poder para ferir a terra, mar, água, ou sejam pestilências, e sobre si eles trazem juízo, para ser mais específico. Tá? E aí, esse 5º anjo, ou primeiro, melhor dizendo, anjo, dentre mais 4, o primeiro, dá uma ordem para que os 4 aguardem, para que o que eles vão realizar seja guardado até que primeiro sejam contados os 144 mil e junto a isso selados. Então eles vão sendo contados e recebendo em suas mãos direitas e frontes, a saber, testa, o selo. Então eles serão selados. Olha que coisa interessante. E aí, professor, 2 coisas você pode estar fazendo caso o seu tempo, caso você tenha tempo para isso, é claro. Trabalhar a ideia de que lá em Ezequiel nós temos essa questão de selado, então é algo que acontece também em Ezequiel. Você pode usar essa questão do selo lá, como é posto na testa lá em Ezequiel. Você pode trabalhar a ideia de selado também como uma espécie de, eu diria, algo que vem como um antagonismo ao fato de que o anticristo também terá seus selados. O anticristo terá seus selados, que terão a marca da besta, né? Receberão a marca da besta. E contrário a isso, de contrapartida a isso, antagônico a isso,
os santos de Deus também serão selados, recebendo o selo ali de Deus, o selo de Cristo. Isso é interessante. De um lado, selados pelo inimigo, pessoas vivendo debaixo do jugo e da hegemonia do anticristo, e do outro lado, selados de Deus aí pela terra, 144 mil, junto às duas testemunhas, proclamando, anunciando e pregando a palavra. Isso é interessante, tá? Aí, aqui é mais um relato. Aqui o que você tem que fazer, professor, agora para você, professor, 1.3, subtópico, é pegar a Bíblia, uma vez tendo lido esse conteúdo, pegar a Bíblia, coisa que eu não fiz aqui porque não dá, não tem como, não tem tecnologia para isso, mas pegar a Bíblia, abri-la e pedir que seus alunos acompanhem a leitura do capítulo 7, verso 1 a 8, e tentar, se tempo você tiver para isso, fazer uma espécie de exposição. Faça um resumo, né? Verso 1, isso, verso 2 quer dizer isso, verso 3 aponta para aquilo, verso 4 quer dizer até o 8, bem breve, bem rapidamente, e aí vai ficar tudo entendido, tudo muito claro, tá? O ponto é que eles serão selados, tá? Então, de um lado, os selados do inimigo, marca da besta, de outro lado, os selados do cordeiro. Mas, vamos ao adendo. Qual seria o adendo que eu faria aqui? Possa ser que neste momento, justamente agora na sua aula, professor, algum aluno tire e ache que é um momento específico para perguntar para você aí, professor, vem cá, tá, selados, e alguns talvez por estudar questões judaicas, porque a igreja agora está estudando mais judaísmo do que evangelho, virou mais moda estudar judaísmo do que evangelho, mas deixa isso para um outro vídeo. Polêmico isso, mas vamos lá. Então nós temos o seguinte, porque acho que nunca leram a carta aos Gálatas, mas voltando aqui, o que é o ponto de entender? Talvez se pergunte, mas a marca do cordeiro, ok, Ezequiel, e a cultura judaica, ela diz que é um tav, a letra tav, um t, que é um símbolo de uma cruz, então teria uma cruz na testa, é para um outro vídeo, por isso que eu disse. Mas podem perguntar, qual é a marca, o que é a marca da besta? Será um chip? Disseram que era código de barra, disseram, professor, essa aula não é para identificar, não é para descrever o que será a marca da besta. Possa ser que aqui sua aula se acabe. Possa ser que tentando responder ao aluno, no afã, ou até com medo de transparecer que você, ou seja, com medo de que a pessoa pense que você não sabe, porque esse é um dos perigos que muitos professores correm, e eu já corri muito esse perigo. Eu estou num assunto, alguém faz uma pergunta que nada tem a ver com tal assunto, e aí eu pensava assim, se eu não responder, vão dizer, o professor não sabe nada, o cara não se preparou, esse aí não entende nada, nem respondeu a minha pergunta, mas há perguntas que não podem, não devem ser respondidas naquele momento, porque não tem nada a ver com o conteúdo. Então seja educado o suficiente para dizer, não, assim, tá, marca da besta. Gente, vocês perceberam que a lição não trabalha isso? Então, professor, é você que administra a aula. Cuidado para que você não se perca. A administração da aula está sobre você. Daqui a pouco, não se esqueça de um detalhe. Toda vez que te fizerem uma pergunta fora da lição, uma pergunta complexa, olhe para a parede e você vai achar um relógio. Se você não achar, no seu braço terá. E esse relógio é quem está determinando se você vai responder ou não. Tá? Eu te aconselho isso aí. Voltando aqui, olha aí, eu já fugi, não. Mas vamos lá. Eu fujo aqui para que você não fuja aí. Às vezes eu perco a ponta da corda aqui, professor, mas para que você não perca. Porque eu perder aqui está tranquilo. Estou gravando no canal, também. Mas você aí na sala de aula, tem pessoas precisando, não perca. O que eu diria aqui? Não pare para responder aqui. 1.3, todos terão o selo de Deus. Aí é selo de Deus. Talvez não dê para explicar com clareza o que é o selo de Deus, mas muito menos para explicar o que é o selo do anticristo, a marca da besta. Não vai por esse caminho, não se perde não. Não entra nessa não que você vai perder a sua aula. Tá? Um conselho aí de um amigo que já apanhou muito como professor de EBD, porque eu ainda tenho apanhado um pouco e estou aprendendo. Vamos lá, nós temos aí 1.4, 144 mil serão protegidos pelo Senhor. Ok, leiamos. Todas as pessoas que servirem ao anticristo serão assinaladas com a marca da besta. Olha aí, de novo. Esse sinal, na testa ou na mão direita, não garantirá em circunstância alguma qualquer benefício, assistência ou provisão. Nesse tempo de dores de parto, o povo de Israel passará pelo processo de purificação, no qual vivenciará sofrimentos terríveis, cumprindo-se assim a profecia da angústia de Jacó. Deixa eu falar uma coisa aqui, porque eu acabo esquecendo. Me vem à mente aqui, não está na lição, mas é bom. Talvez você possa agregar à sua aula. Dois subtópicos, 1.3 e 1.4, tratam desse assunto. Selo do cordeiro para os salvos, marca da besta do anticristo para os não salvos ou aqueles que se entregarem ao anticristo.
que nós diríamos? O seguinte, trabalhe a linha, professor, caso você tenha tempo, da proteção. E que sentido aí, professor Fernando Aquino, proteção, que você está falando? O que eu estou falando em proteção é o seguinte, quem tiver a marca da besta, o anticristo vai usar esse termo, olha, quem aceitar na testa e na mão direita a minha marca, o anticristo vai dizer, eu garantirei provisão, proteção, alimento, uma vida boa, uma vida estável, saúde. O anticristo vai dizer o seguinte, quem não quiser a marca da besta, perseguição ferrenha. Ele terá tal pessoa, tais pessoas como inimigos seus. Quem aceitar a marca da besta terá uma vida, um paraíso na terra, na visão do anticristo. É o que ele vai passar a ensinar. E ele também é filho do pai da mentira, né? Então você já entende. Mas quem tiver a marca de Cristo, o selo de Cristo, os 144 mil não vão, então por isso, passar por perseguição, vão ficar à vontade para pregar? Não. Porque nós temos que entender o seguinte, todos esses dois selos, da besta, marca da besta, selo do cordeiro, apontam para proteção. A questão é, proteção de quê e em que ocasião? Esse é o detalhe. E aí, professor, é agora que você entra com o X da questão. Por quê? Porque você vai ter que mostrar para os seus alunos o fato de que aqueles que têm o selo da besta, embora o anticristo seja um mentiroso, um falso, o filho do pai da mentira, que é o diabo, ainda assim ele vai prometer proteção no governo dele, provisão dele. Ele é quem vai proteger. Já os que têm o selo de Deus estarão protegidos do quê? Da ira de Deus. Então, os que têm o selo de Deus, deixa eu falar devagar porque eu falo muito rápido, né? Talvez você tenha que diminuir a velocidade, mas os que terão o selo de Deus serão perseguidos pelo anticristo. Porém, enquanto estiverem sendo perseguidos pelo anticristo, Deus também estará automaticamente, simultaneamente, derramando a sua ira. Esse selo que os 144 mil receberão será para protegê-los da ira de Deus. Deus derramando a ira na terra e não acontecerá nada da parte de Deus com os 144 mil. Mas os 144 mil serão perseguidos, ou seja, o selo de Deus lhes dará proteção contra o que Deus estará fazendo na terra. O selo de Deus nos 144 mil lhes protegerá, lhes guardará da ira de Deus sobre a terra. Pegou aí? Tá claro. Já o selo do anticristo nos seus, o selo da besta, a marca da besta, será, na visão dele, ou uma suposição dele, ele vai implantar isso, uma proteção no governo dele, viver bem com ele. Então você pode trabalhar esses dois pontos, tá? Ok? Marca aí, guarda isso para ajudar muito você quanto à sua aula. Tomei um tempo aqui nesse subtópico, eu acho que eu já posso passar para o outro. Gente, vamos mudar de tópico agora. Tá aí, ó, tópico 2. Quais serão as atividades dos 144 mil? Só uma coisa eu tenho a dizer aqui e já mudo de assunto, porque assim tem que ser. Tá? O assunto agora vai ser outro. Não vou trabalhar, e deixa eu ver quantos minutos já passaram, porque eu estou sem óculos. 38 minutos, vamos lá. Jesus é mais. Glória a Deus. Então o que é o detalhe? A gente entender o seguinte, entender que uma situação pode surgir ainda, de maneira derradeira aí, na hora que você estiver trabalhando no primeiro tópico. Qual a situação? Se os 144 mil são israelitas, a pergunta que alguém pode te fazer, professor, são 144 mil homens de Israel, das 12 tribos, ou também haverão mulheres, ou haverá mulheres dentre os 144 mil. Uma vez que são israelitas pertencentes às tribos, sim, poderá surgir essa pergunta. Mas lembremos, por que pode surgir a pergunta? O capítulo 14, verso 4, e eu não sei onde está a minha Bíblia aqui agora, eu não vigiei nessa área, não trouxe ela. Mas vamos lá, o capítulo 14 do Apocalipse, verso 4, trabalha a ideia de pureza, santidade, e para tal, o João usa o termo de que esses 144 mil são paternos, que é a palavra grega para virgem, paternos, virgens, tá? O paternos, nous no grego, nous, plural, paternos é a palavra, vou falar devagar, paternos é a palavra para virgem, inclusive é a palavra usada lá por Mateus para se referir a Maria, virgem. Então, a ideia é, se são virgens, o termo que João usou para virgens é um termo interessante, porque ele usou um termo que diz assim, não se contaminaram com mulher, professor que me ouve. Meu querido amigo professor aí também, que há muitas mulheres guerreiras de Deus, glória a Deus por isso, aí lecionando, estou vendo cada dia mais mulheres lecionando
E é muito maravilhoso, é muito bom saber que nós estamos aí fazendo a obra do Senhor, todo mundo junto. E aí a pergunta pode ser essa, mas eles serão homens? Não, é claro que é homem, está aqui, ó, são homens porque eles são virgens e não se contaminaram com mulher. Essa expressão, não se contaminaram com mulher, pode gerar um problema que se você, professor, não cuidar disso aí na aula. Possa ser que alguma mulher se pergunte, peraí, como é que mulher contamina o homem? A contaminação? A pergunta que faríamos, professor, essa contaminação é física? Eles são considerados virgens, aí o texto é fisicamente? Não se contaminaram com mulher, isso quer dizer que quem mantém um contato, uma conjunção carnal com a mulher traz contaminação, mas a Bíblia inteira nos mostra que o casamento, uma conjunção carnal entre casados, ou seja, marido e mulher, o esposo e a esposa, ou o varão e a varoa casados, é bênção de Deus. O casamento é um presente, é uma bênção. E o sexo é o sexo é a cereja do bolo no casamento. Então, homens de Israel, que virão 144 mil homens, vamos dizer assim, vamos lá, vamos pressupor, vamos supor, melhor dizendo, 144 mil homens que são virgens e puros e santos. Por quê? Prova de que eles são puros, porque eles não se contaminaram com mulher. Então, João estaria falando que são virgens fisicamente, na virgindade eles são castos, virgens fisicamente, e o contato com a mulher torna um homem impuro. É um assunto, professor, que é complexo, é difícil de explicar. E eu estou olhando para o relógio aqui, deixe-me ver, 41 minutos e 44 segundos agora. Como é que explica um negócio desse agora? Então, o que eu diria para você é o seguinte, embora eu não esteja fazendo um estudo completo sobre isso, eu acho que caberia tal estudo, mas eu lhe diria que ali não é literal. A gente não pode analisar isso de maneira literal. Porque se for literal, serão 144 mil homens. Porque não se contamina com mulher, então quem não se contamina com mulher, até onde entendemos dentro da normalidade, homens. Se eu olhar para a literalidade, eu vou dizer o seguinte, uma interpretação literal, eu diria que são 144 mil homens israelitas que são virgens, que nunca tiveram nenhum tipo de contato na área sexual com mulheres, ok? Mas se eu levar para o lado espiritual, eu ainda posso dizer que são 144 mil literais, que são 144 mil israelitas, que são 12 mil de cada tribo, sem problema. A questão, talvez, da interpretação não literal seria o fato dessa virgindade. O que seria essa virgindade? O que seria essa castidade? Tá? O que seria esse partenos do grego, virgens ali? Seria o seguinte, não estou dizendo que não estou afirmando, lembrando que eu não estou afirmando, estou só colocando aqui para que você possa trabalhar e refletir esse ponto. Seria então uma virgindade espiritual, no sentido de que, de um lado, nós estamos falando de um livro onde usa muitos termos como prostituta, né? Olha lá o capítulo 17, Babilônia, prostituta, e há vezes, casos, situações onde o culto, um culto que não é verdadeiro, o culto que não é a Deus, o Deus verdadeiro, é tido como um culto ligado à prostituição. Então havia muito esse processo de prostituição, ok? Prostituição ligada à cerimônia, culto, ok? Então o que acontece? E nesses cultos pagãos, geralmente, via de regra, nos cultos pagãos havia sacerdotisas. Mulheres é quem eram sacerdotisas desse culto. Então talvez teria uma alusão a isso. E eu vou parar por aqui para não tomar muito tempo. Mas, professor, dá tempo ainda de você fazer uma pesquisa breve sobre esse assunto, trabalhar essa visão. Vá preparado. Alguém pode perguntar. É claro que é meu jargão aqui, o jargão do Fernando Aquino. Se ninguém te perguntar, toca com a sua aula. Okay? Não tente ser o professor, o filósofo, tal, que manja. Eu vou mandar uma revelação para vocês aqui agora. Não, talvez você possa se complicar. Eu só estou tocando nesses assuntos para que você, de posse desses assuntos, sabendo isso, faça uma pesquisa breve, amplie sua pesquisa quanto à identidade desses 144 mil israelitas, tá? Para saber se há possibilidade de serem mulheres ou não, porque a palavra casto também, essa questão de 1 Coríntios 7, essa questão de, me fugiu agora a palavra, tá? Celibatários, também o celibato inclui tanto homens quanto mulheres. Então um celibatário cristão pode ser tanto homem quanto mulher, tá bem?
Vamos para o segundo tópico aí, e peço perdão por ter travado aqui, mas só para te ajudar. Quais serão as atividades dos 144 mil? Esqueça agora, professor, identidade. Não se fala mais identidade agora. Há professores que às vezes têm dificuldades quanto a lecionar, uma boa aula, uma boa EBD, e às vezes vamos ter aquele tempo de parar para estar explicando tanta coisa aqui, mas uma boa EBD é aquela que o professor não fica remoendo. Você usou um tópico inteiro para falar de identidade, agora você está com outro tópico para falar de atividade, então o seu assunto agora é atividade. Tá? Vamos lá. Quais serão as atividades? Primeiro nós temos aqui, dentro dessa ótica, dessa visão bíblica, pregarão o evangelho do reino. Está lá, prova disso, Mateus 24:14. Os 144 mil serão os embaixadores enviados pelo Senhor para proclamar o evangelho do reino de Deus. Eles anunciarão que o reino vindouro será universal, de adoração ao Deus verdadeiro, e terá a glória e a autoridade divinas, com pleno acesso para todos. Então, dentre as atividades dos 144 mil israelitas selados, comprados, será a pregação do evangelho, tá? Do reino. E aqui existem aqueles pontos que às vezes dificultam o entendimento. Há quem faça uma separação, eu diria, entre evangelho do reino e evangelho da graça. Evangelho da graça, pregado hoje, a igreja abraçou e será levada e arrebatada com Cristo. Após o arrebatamento, tirado, pois, a igreja que subiu o povo da graça, e aí começará a ser pregado um outro evangelho. Não que existam outros evangelhos, mas uma outra forma de se pregar o evangelho, que é o evangelho do reino. Haja visto o fato de que a forma de se aceitar Jesus incluirá nisso um grande sofrimento, um martírio fará parte, coisa que nem a gente não vê hoje. Hoje é comum uma pessoa estar num lugar, uma igreja, não importa o lugar onde esteja, o ambiente, é pregado o evangelho, a pessoa, o Espírito Santo trabalha no coração, a pessoa chorando ou não, se entrega a Cristo, ok, graça manifesta. Mas há quem acredite que esse evangelho pregado pelos 144 mil e junto a ele também as duas testemunhas, será um evangelho do reino na qual o sofrimento, o martírio, a dor é quem vai guiar aí as pessoas a Cristo. Ok? Já visto o fato de que entenderão que a ação do Espírito Santo, a ação salvadora e regeneradora do Espírito Santo vai mudar de acordo com o período tribulacional. Então, vamos pregar o evangelho do reino, que há quem diga que é outro evangelho. Ou, desculpa, outra forma de se pregar o evangelho. Confrontarão a trindade satânica. O império da besta, infestado por demônios, será duramente confrontado com a mensagem poderosa dos 144 mil, que profetizarão o fim daquele reino de trevas. Com eles, as duas testemunhas enfrentarão a trindade satânica e sofrerão terríveis ataques. Outro ponto importante aqui também é se observar. Então, quanto ao assunto é atividade, eles estarão pregando o evangelho do reino, e ao longo desta pregação do evangelho do reino, haverá da parte deles um confronto, um embate muito grande dos 144 mil com o anticristo, com o império do anticristo, com o governo do anticristo, com todo o poder do anticristo. Isso é interessante, tá? Por quê? Já visto o fato de que a trindade satânica vai estar atuando aqui. O demônio, Satanás, o anticristo e o falso profeta, três atuando e atacando aí o povo. E aí os judeus, com a sua mensagem, ao mesmo tempo que estarão se dirigindo àqueles que quiserem aceitar o Messias como o seu Salvador, também se dirigirão com fortes vaticínios, juízos contra o anticristo e os seus. Então, faça isso, faça essa divisão. Eles virão pregando o evangelho para quem? Para aqueles que estarão buscando uma libertação, uma salvação, e estarão ao mesmo tempo, simultaneamente confrontando, enfrentando, haverá um embate entre eles e o anticristo. E aí, ou seja, a trindade satânica, o diabo, anticristo e falso profeta. Outra coisa, seguirão o cordeiro. E nós já estamos em Apocalipse 14 agora. Os 144 mil seguirão o cordeiro para onde quer que vá. Eles serão devotados e perseverantes em plena apostasia. Seguirão o cordeiro quer dizer que eles estarão seguindo o cordeiro fisicamente? Já visto o fato de que Cristo parece não descer no Apocalipse 14, ou o Apocalipse 14 está fora da ordem cronológica. Já visto o fato de que ele surge no 19, ok. Aqui fala da fidelidade deles. Foque não em eventos históricos aqui nesse subtópico 2.3, seguirão o cordeiro, trabalhos seguirão como a devoção, como a perseverança, como a dedicação.
mostra que eles estarão servindo piamente, rigorosamente, atentamente, fervorosamente o Cordeiro. Por isso, seguir o Cordeiro, ok? Porque alguém pode aludir, o Cordeiro aqui, eles vão ali, o Cordeiro lá e vai, eles vão até... o Cordeiro já apareceu, ele já veio, mas ele só viria no 19, como é que é isso? Pode embolar a mente de alguns. Então, isso é uma forma, está ilustrando a perseverança, o desejo, o trabalho e o amor deles para com o Cordeiro. Nós temos 2.4, manterão integridade e completa santidade. A condição espiritual do mundo, dominado pelo anticristo e pelas hostes diabólicas, será em trevas em todos os lugares. Assim, a atividade deste grupo, no final dos tempos, causará um impacto fortíssimo no planeta. Sua integridade será visível, pública e conhecida por todos. Então, eles virão mantendo-se íntegros. E aí é mais um ponto para nós fortalecermos. Isso corrobora com aquilo que já fora dito aqui anteriormente, que eu já disse aqui, sobre o fato de serem virgens e não se contaminarem com mulher, ok? Talvez aludindo ao fato de que mulher ali não deve ser levado no literal, não é uma mulher realmente, um ser humano do sexo masculino, um ser humano, perdão, do sexo feminino, do gênero feminino, mas sim a forma como se via na antiguidade, que culto dúbio, idolatria, atrelado a uma espécie de adultério, logo a um culto ligado à prostituição, na qual, já disse isso aqui, repito, religiões pagãs tinham sacerdotisas, ao contrário de Israel, que tinham seus sacerdote e sacerdotes, homens, tá? Vamos lá. Então nós temos aqui o fato de eles serem íntegros, eles manterão e será visível a todos a integridade, a pureza, eles não se macularão, não se mancharão, continuarão firmes e unidos ao Cordeiro. 2.5, louvarão o Cordeiro, vamos ver isso. No cumprimento da missão recebida do Senhor, os 144 mil louvarão a Deus e ao Cordeiro com um cântico novo. Eles serão alvos da perseguição implacável do anticristo e das tropas infernais. Em plena guerra, eles entoarão hinos de louvor ao Eterno. Aqui, nós temos os 144 mil cantando um hino que ninguém conseguia aprender, só eles. Isso é bom para que você não se vá na linha daqueles que são... Porque eu já disse isso aqui, repito, eu não acho normal um cristão se tornar tão judeu assim. E desde que eu comecei a fazer estudos na carta aos Gálatas, buscando entender o que Paulo queria dizer, isso tem me despertado ainda mais. E eu, como prego Brasil afora, e eu não fui tanto lugar assim, há estados que eu nunca pisei, quem dera. Eu tenho um sonho muito grande de conhecer alguns estados, pregar o evangelho ali, falar de Deus ali, dar meu testemunho naquele lugar, minha família, mas Deus preparará, e no momento de Deus, eu entendo que tudo há um tempo específico, determinado por Deus. Na hora certa, Deus me levará a estados que eu nunca pisei. Eu não conheço basicamente nada do Nordeste. Eu amo o Nordeste só de vista, só de olhar, só de assistir, como eu amo, como eu gostaria de ir ao Nordeste. Cheguei à Bahia e a parte sul da Bahia, nunca passei daí para cima, mas Deus sabe, Deus prepara, Deus vai preparar o momento. E eu já estou quase perdendo meu foco aqui. Vamos voltar para a lição, amém? Então aqui é o ponto aqui, louvar o Cordeiro. O que eu diria com isso? Onde eu queria chegar e acabei não chegando. Chego agora. É no fato que alguém vai dizer, não, eles cantaram um cântico em hebraico, na língua hebraica. Eles cantavam, Shalom, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, e aquele negócio todo, tal, hebraico. Porque há quem diga que a língua oficial é hebraica, os anjos falam hebraico, Deus fala hebraico, Jesus fala hebraico, o céu, a língua do céu é hebraico. Gente, é tanta coisa que eu fico até tonto. Então é entender que esse cântico, por que não poderia ser aprendido? O que havia nesse cântico? Então são coisas que a gente às vezes fica pensando, e pena que o tempo não é suficiente para trabalharmos isso. Mas o ponto-chave é, para que você, professor, não vá nessas coisas que eu acabei de ir aqui agora, viajar, qual é o cântico, qual é a língua, qual é o letra, o que tem, por que não aprende? Não, só foque nisso. Um tempo é perseguição. Um tempo de perseguição é um período tribulacional, uma perseguição ferrenha, megalímpsis, grande tribulação, terrível acontecendo. E dentro da tribulação, em meio a tanta dor e prova, eles vão louvar a Deus. Aqui, professor, cabe a você fazer um devocional, uma aplicação. Aplique a seus alunos isso. Louvar a Deus em tempo de crise, tempo de prova. Louvar a Deus em tempo de adversidade. Isso é interessante. Paulo e Silas louvando ao Senhor, né, na prova lá, Atos 16. A Miriam, embora tenha sido depois, mas louvou assim que os inimigos morreram. Cristo, Mateus 14, e tendo cantado
o hino foram ao Monte das Oliveiras. Na hora de dor e agonia, no momento de maior agonia, Cristo louvou, ele cantou o hino, é o chamado, me fugiu o nome, Hallel. Hallel, alguns falam Hallel, né? H-A-L-L-E-L, Hallel, Hallel. Então você que me assiste, fique à vontade para falar Hallel, Hallel ou Hallel, Hallel, devagar, hebraico, Hallel, que é a pronúncia aí, que é o cântico da Páscoa. Jesus cantou esse cântico, esse hino. Então trabalhe isso aí, as 144 mil louvando a Deus num tempo terrível, um tempo onde muitos não conseguiriam louvar, estarão louvando, nos ensinando e nos dando aí um recado. Louve a Deus em tempo de crise e adversidade. Por fim, nós temos o terceiro e último tópico da nossa lição, caminhando já para um possível final aqui. Vamos lá. Quantas pessoas serão salvas? Só 144 mil aqui. Toda a parte histórica, toda a parte ligada à identidade. A identidade, você trabalhou. A identidade, professor, você já trabalhou no primeiro tópico. A missão, função dos 144 mil, você já trabalhou no segundo tópico. Aqui é um assunto, por quê? Por que esse assunto foi inserido na lição? Porque há quem ensine uma seita muito comum, muito conhecida aí, daquele tipo que é a seita que gosta de pegar pessoas que não vão na EBD. A EBD, via de regra, não é uma regra geral, mas a EBD geralmente é domingo pela manhã. Então, geralmente, o crente que falta a EBD e domingo pela manhã não aparece lá, ouve isso aqui na porta. Quando ele abre a porta, duas pessoas com a maletinha, um gravatado ou não, uma maletinha, um guarda-solzinho. Aceita aí uma palavra de Jeová na sua vida, e aí você já sabe onde eu quero chegar com isso. Então, eles geralmente, via de regra, ensinam as testemunhas lá, que não sei o que testemunharam, as testemunhas ensinam que só os 144 mil é que herdarão o céu. E aí foi tirado na lição essa partezinha para se trabalhar esse assunto, é um assunto importante. E compete a você, professor. Agora, professor, no primeiro tópico, você foi alguém que trouxe uma espécie de questão teológica, escatológica, para saber quem serão. No segundo tópico, você foi alguém que trouxe uma questão mais aplicada à função. Aqui, agora, você é um apologeta. Você, professor, se torna automaticamente, nesse terceiro tópico, um apologeta. A sua visão aqui agora é defender a fé cristã. Tá? Então, eles ensinam que só os 144 mil, a partir dos 12 apóstolos, para lá, é que herdarão o céu. Os demais ficarão aqui na terra. Tá? Quantas pessoas serão salvas? Só 144 mil? Vamos ver isso aqui. A salvação é um dom dado por Deus. O apóstolo Paulo foi assertivo ao afirmar que o resultado do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a salvação, que é otorgada à humanidade por meio do sacrifício expiatório de Cristo. O que você teria aqui? Eu já estou estendendo, acho que quase uma hora aqui, então eu vou ser mais específico. Você vai trabalhar aqui, professor, é o seguinte, a salvação. Logo, o plano de salvação. Toda a humanidade caiu, Deus agora tem um plano. Não é que ele preparou depois, ele preparou antes. Apocalipse, se não for o 12, é o 13. Acho que é 13:8. Fala do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, fundação do século, do mundo, né? Então nós temos aí um plano. Então a humanidade toda cai em Adão. Romanos 5:12, como por o homem entrou o pecado no mundo, o pecado trouxe a morte. Essa morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram. Porque o salário do pecado também é a morte, está aí. E aí nós temos o seguinte, o fato de que Deus, então, trabalha um plano de salvação. Toda a humanidade caída, logo, requer também toda a humanidade salvação. Só isso aqui, 3.1. Segundo, Deus quer que todos sejam salvos. Uma vez que todos caíram, agora, qual o desejo de Deus para com todos? Que todos sejam salvos. A vontade maior, suprema e amorosa de Deus é a salvação de toda a humanidade. Ele não deseja a perdição de ninguém, por isso providenciou a salvação para todos. O Senhor enviou o seu único Filho para salvar toda e qualquer pessoa onde estiver e como estiver. Pode ser que aqui surja aquela pergunta e aquela questão ligada entre calvinismo e arminianismo, que também não cabe para essa aula. Nosso ponto aqui não é trabalhar a salvação, embora eu usei o termo, a revista o fez, eu estou só lendo. Toda, pantes, que é a palavra pantes do grego, tá? Todos, você vê lá todo, aquele, todo, no grego, mas a ideia clara é o quê? Aqui não é um estudo sobre arminianismo e calvinismo, eleição, predestinação. Não é o alvo aqui.
O alvo aqui é atacar ou contra-atacar uma doutrina que ensina que só os 144 mil. Tá? Então é isso, serão salvos. E aí você vai mostrar que não. Terceiro, Deus já providenciou a salvação para todos. Então todos caíram, 3.1, subtópico. Todos carecem então da salvação, 3.2. E o 3.3, essa salvação foi providenciada por Deus. Restringir a salvação ao número de 144 mil pessoas é um contrassenso, além de ser uma forma muito limitada e pequena de pensar. A Bíblia apresenta o amor de Deus como algo absolutamente abrangente, universal em seu desejo de a todos coroar com o incomparável prêmio da redenção em Cristo Jesus. Aqui você vai fechar dizendo, logo concluindo que a salvação não é para os 144 mil, que esse é um erro, é um contrassenso, é um erro crasso, ok? Que se eles estiverem corretos, até entre eles daria problema, porque nem todos eles serão salvos. Parte deles, 144 mil, contando dos apóstolos para cá. Os demais não. Olha aí que doutrina. A doutrina deles é ruim e falha até com relação a eles. Tá? É mostrar o quanto essa doutrina é fraca. Por fim, nós temos a conclusão. Está aí. Tá? Deus abençoe vocês. Querendo contactar, a gente fique à vontade para nos contactar. Lembrando que, como eu já disse, é muito simples. Não somos daqueles que... A gente não estipula nada. A verdade é essa. Minha esposa e eu, minha família, não cobramos um centavo para pregar. Não tem esse negócio de... oferta mínima, oferta máxima, deposita não sei o que, manda o Pix para não sei onde, só sai de casa não sei o que, só vou se for de avião, só vou se... é muita frescura, só fico se for em hotel, é pousada. Eu durmo no banco da igreja com a minha família, desde que a gente esteja junto. Tá? O que eu não gosto é de andar por aí sozinho. Eu já falei isso aqui, talvez morrerei falando isso. Pregador que anda sozinho é tanto problema. Todas as vezes que eu venho para a rede social e vejo um escândalo, geralmente começa aí. O cara deixa a mulher em casa e fala com a esposa assim, mulher, fica aqui que eu não posso te levar, é um custo para a igreja levar você. Só que chega lá na igreja e ele fala o contrário. Igreja, ora por mim que a minha esposa ficou lá em casa doente, até queria vir, tadinha, mas está doente, não anda na cama, inválida, fraca, uma viagem cansa ela. Para a igreja conta uma história, para a mulher contra a outra. Nunca, jamais. Aonde eu estiver, a minha família comigo estará. Se não puder sair e conhecer outros estados, pregar a palavra, sair do Brasil, que eu nunca saí, não importa. Eu prego aqui, na minha igreja, no meu bairro, na minha rua, na minha comunidade, no meu estado. É Deus é quem faz, é Deus é quem sabe. No hospital, no ônibus, no presídio, onde quer. O importante é que eu faça a obra. O que eu não posso é ficar por aí passeando, viver naquela vida levantei e deixar minha família passando aperto, necessidade, curtindo os hotéis, fazendo selfie com todo mundo, famosos no mundo gospel, conhecendo e tal, tirando onda, aquele negócio todo. E deixar minha família nunca, nunca, nunca. Tá? Se eu sofrer, minha família comigo sofre. Se eu estiver bem, minha família comigo vai estar bem. Se eu viajar, minha família comigo viaja. Se eu não viajar, minha família comigo está. Amém. Eu amo a minha família. Repito, eu amo a minha família. Amo minha esposa, amo muito meu filho. E nós estamos aí juntos, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos lá então. Então Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até a próxima aula. Espero ter ajudado. Se não, perdão, mas Deus o sabe. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus. Amém.